A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 15. Os milagres do Evangelho. Ressurreições. A filha de Jairo. Tendo Jesus novamente passado de barco para a outra margem, logo que desembarcou, uma grande multidão se reuniu em redor dele. E um chefe de sinagoga, chamado Jairo, veio a seu encontro e, encontrando-o, atirou-se a seus pés e suplicava-lhe com grande sentimento, dizendo-lhe: Tenho uma filha que está agonizando. Vinde impor-lhe as mãos para curá-la e salvar-lhe a vida. Jesus foi com ele e era seguido de grande multidão que o comprimia. Enquanto Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas, as quais lhe disseram: Vossa filha está morta, por que quereis dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Porém, Jesus, tendo ouvido tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temais, crede somente. E a ninguém permitiu que o seguisse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegados à casa desse chefe da sinagoga, viram um grupo confuso de pessoas que choravam e lançavam grandes gritos. E, entrando, disse-lhes: Por que fazeis tanto barulho e por que chorais? Esta moça não está morta, ela apenas está adormecida. E troçavam dele. Tendo feito sair a todos, tomou o pai e a mãe e aqueles que com ele tinham vindo, e entrou no local onde estava deitada a moça. Tomou-a pela mão e disse-lhe, abre aspas, Talita cumi, fecha aspas, isto é, minha filha, levanta-te, eu o ordeno. No mesmo instante, a moça se levantou e pôs-se a andar, pois contava 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Abre parênteses, São Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Fecha parênteses. O filho da viúva de Naim. No dia seguinte, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e seus discípulos o acompanhavam com uma grande multidão de povo. Quando estavam perto da porta da cidade, sucedeu que traziam um morto a enterro. Tratava-se do filho único de sua mãe, que era viúva, e havia grande número de pessoas da cidade com ela. O Senhor, tendo-a visto, tocou-se de compaixão por ela e lhe disse: Não chores mais. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o conduziam pararam. Então disse: Jovem, levanta-te, eu te ordeno. Ao mesmo tempo, o morto se ergueu, sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos que estavam presentes foram tomados de terror e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre espalhou-se por toda a Judeia e em todos os países em seu derredor. Abre parênteses, São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17.
Fecha parênteses. O fato da volta à vida corporal de um indivíduo realmente morto seria contrário às leis da natureza e, por conseguinte, mais miraculoso. Ora, não é necessário recorrer a esta ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas pelo Cristo. Se entre nós as aparências enganam, por vezes os profissionais, os acidentes dessa natureza deviam ser bem mais frequentes num país onde não se tomasse nenhuma precaução e onde o sepultamento fosse imediato. Abre parênteses, nota. Uma prova de tal costume encontra-se nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 5 e seguintes. Abre aspas. Ananias, tendo ouvido aquelas palavras, caiu e entregou o Espírito. E todos os que disso ouviram falar foram tomados de grande medo. Logo, alguns jovens vieram buscar o seu corpo, e tendo-o levado, o enterraram. Decorridas cerca de 3 horas, sua mulher, Safira, que nada sabia do ocorrido, entrou. E Pedro lhe disse. No mesmo momento, ela caiu a seus pés e entregou o Espírito. Os jovens, entrando, encontraram-na morta, e levando-a, enterraram ao pé de seu marido. Fecha aspas, fim da nota, fecha parênteses. Há, pois, toda a probabilidade de que, nos 2 exemplos acima citados, apenas houve síncope e letargia. Jesus mesmo o diz positivamente em relação à filha de Jairo. Esta moça não está morta, ela apenas está adormecida. Dado o poder fluídico que possuía Jesus, nada há de espantoso que o fluido vivificante, dirigido por uma forte vontade, haja reanimado os sentidos entorpecidos, e mesmo que ele tenha podido voltar ao corpo o espírito prestes a deixá-lo, enquanto o liame perispiritual não estivesse definitivamente rompido. Para os homens daquele tempo, que julgavam estar o indivíduo morto, desde que não respirasse mais, houve ressurreição, e isso terão podido afirmar com toda boa fé. Porém, houve, na realidade, cura e não ressurreição, na acepção da palavra. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, não é inválida de modo nenhum esse princípio. Diz-se que ele já estava lá 4 dias no sepulcro, mas sabe-se que há letargias que duram 8 dias e mesmo mais. Acrescenta-se que ele cheirava mal, o que é um sinal de decomposição. Essa alegação não prova nada, visto que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo mesmo antes da morte e exalam o odor de apodrecimento. A morte não chega senão quando os órgãos essenciais à vida são atacados. E quem podia saber se ele cheirava mal? É sua irmã Marta que o diz, mas como sabia? Lázaro se achava enterrado há 4 dias. Ela supunha isso, mas não podia ter certeza. Abre parênteses, nota. O seguinte fato prova que a decomposição algumas vezes se antecipa à morte. No convento do Bom Pastor,
fundado em Toulon pelo abade Marin, capelão dos cárceres, para as decaídas arrependidas, encontrou-se uma jovem que suportava os maiores sofrimentos com a calma e a impassibilidade de uma vítima expiatória. No meio das dores, ela parecia sorrir a uma visão celeste. Como Santa Teresa, pedia maiores sofrimentos. Sua carne estava em frangalhos. A gangrena lhe devastava os membros. Por sábia previdência, os médicos haviam recomendado fazer o sepultamento imediatamente após a morte. Coisa estranha! Logo que ela exalou o último suspiro, todo o processo de decomposição parou. As exalações cadavéricas cessaram. Durante 36 horas ela permaneceu exposta às orações e à veneração da comunidade. Fim da nota, fecha parênteses.